Oi, professor, tá com a gente? Tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem e você? Boa tarde a todos que nos ouvem. Mais uma semana junto. Obrigado. É isso. Sempre um prazer te receber, professor. Vamos começar falando sobre a eleição nos Estados Unidos, então. Donald Trump e Joe Biden tiveram ontem, em Cleveland, Ohio, o primeiro debate da campanha presidencial de 2020. Foi um encontro que pareceu bastante caótico, né? A imprensa classificou como bastante caótico. Muitas ofensas, acusações exaltadas, muitas vezes em voz alta. Qual foi o seu balanço desse debate, professor? Bom, acho que o termo que a imprensa está usando, caótico, é um termo que define absolutamente o que foi aquele debate. Nós, por força de acompanhar a geopolítica mundial, evidentemente tivemos que assistir, analisar. Não vai render um artigo meu, não vale a pena, né? Eu fiquei estarrecido com o nível baixo dos dois candidatos. Um que já ocupa a presidência, né, do maior império que a Terra já imaginou na história, né, econômico, político, militar, e um que é candidato a ocupar o lugar dele. Né? O mediador foi desrespeitado, o Trump não se conformava em falar no tempo dele, falar em cima do tempo do Biden e falar em cima do tempo do moderador, que teve que gritar com ele. Né? E, bom, não quer dizer que no Brasil nós não tivemos alguns debates nesse nível, mas os segundos turnos do Brasil não teve essa baixaria, não teve. Dilma Serra, Lula Alckmin, Lula Dilma, Lula Serra, Lula Fernando Henrique, primeiro turno, etc. Não lembro de, né, Dilma Aécio. Me parece assim, dois despreparados, né, falando para bilhões de pessoas. Veja, isso foi retransmitido para o mundo inteiro. Né? Não é só Fox News com a internet agora. Isso talvez tenha tido mais audiência que a abertura da Copa do Mundo, da FIFA. Né? Por quê? Porque não é um país qualquer, portanto, interessa ao mundo acompanhar o resultado dessas eleições. Volto a dizer, o Biden está na frente em várias pesquisas, em todas elas, e aparece de 7 a 10 pontos na frente. Mas, como já vimos aqui em detalhes, não significa que ele vai ganhar as eleições. E o mais interessante no debate ontem, o Trump reafirmou aquilo que ele já tem falado, já tem soltado, tem saído já declarações dele na imprensa, que dependendo da situação, se ele não ganhar, ele tudo indica que não reconhecerá o resultado das eleições. Ou seja, pô, mas isso é uma palhaçada, isso é uma fraude, isso é uma brincadeira. Né? Isso aconteceu aqui em dezembro de 2014, novembro, quando saiu quando saiu a proclamação do segundo turno pelo TSE oficialmente, a Dilma reeleita, o discurso que o Aécio fez jamais reconheceu a vitória da presidente Dilma em uma eleição onde as urnas eletrônicas do Brasil são as mais seguras do mundo. Nem os Estados Unidos, com toda essa potência econômica que eles são, eles não têm urnas eletrônicas. A maioria dos estados são cédulas manuais, apuração, tudo, né, na base do papelzinho, da maquininha, etc. e tal. Né? Bom, o que destaca no debate? Né? Eu diria, anotei assim, três grandes questões. A imprensa falou 5 ou 6 grandes questões. Né? E o fato do Biden ser oposição, evidentemente que ele sai com uma certa vantagem, mas ele é tão fraco. Eu fiquei impressionado. Por exemplo, o New York Times, que é o jornal dos mais antigos e dos mais respeitados nos Estados Unidos, coisa de 2 ou 3 dias, publicou um furo de reportagem, que é assim que vocês jornalistas chamam, né? Só ele descobriu isso. Lá a legislação não obriga que o presidente da República mostre o seu imposto de renda, né? Como aqui no Brasil, a lei obriga. E o New York Times mostrou que o Donald Trump, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, nos últimos 10 anos só pagou imposto ano passado e os outros anos não pagou nada de imposto.
e ano passado pagou 750 dólares. Não é $1.000. 750 dólares. R$ 3.500 de imposto. Isso foi um escândalo. E o Biden podia pegar esse negócio e ir para cima do Donald Trump. Não fez. Deu lá um questionamentozinho e tal, talvez porque ele, né, também deva sonegar ou deva ser um homem muito rico, que pague, sei lá, se paga ou se não paga imposto, mas ele perdeu essa chance, né? Bom, o que nós assistimos ali foi 2 candidatos a presidente de um país que não trataram dos assuntos de política externa. O que nós, que não somos estadunidenses, nós queríamos ouvir a opinião tanto do Trump, que pode continuar ou não, como do que quer ficar no lugar dele, o que ele acha da política externa dos Estados Unidos no momento. Quem assistiu o debate inteiro, 1h40, saiu sem saber nada, né? Então, foi um debate para o público interno dos Estados Unidos. E aí o Biden leva vantagem, não quer dizer que ele ganhou o debate, né? Ele leva vantagem porque ele é oposição. E a primeira grande questão, né, que marcou o debate é a pandemia, evidentemente, né? E aí o Biden procurou explorar a incompetência do Donald Trump e o seu negacionismo, né? Mas o Trump entrou lá com vamos dizer assim, uma arma no colete, literalmente ele colocou a mão, né, no paletó dele lá de dentro e tirou uma máscara, que ele quase nunca usa. Ele é negacionista, ele acha que máscara, esse negócio aí é uma frescura, que nem esse que se apresenta aqui no Brasil como presidente também não usa máscara, né? Então, o Biden bateu duro. Olha, foi a pior forma de combater a pandemia que os Estados Unidos, então, presenciou. Resultado disso, 200 mil mortos, que é 1/5, 20% do 1 milhão de mortos no mundo. Ora, mas os Estados Unidos têm 4%, 5% no máximo da população mundial. Por que tem 4 vezes mais mortos lá, né? Alguma coisa estranha. O Brasil é a mesma coisa. Nós temos 14% dos mortos na Terra, né? E nós temos 3% da população mundial, né? Então, nesse sentido, o Biden... E eu li o programa do Biden, ele não falou isso, mas eu li o programa dele. Ele propõe a testagem em massa de milhões de praticamente todos os estadunidenses. Criar grandes centros de testagem em massa em todos os Estados Unidos. Isso é interessante. Então, ele é oposto à política de combate à pandemia que o Trump adotou. A segunda questão foi a violência racial, né? O Biden aproveitou, chamou o Trump de racista, né? Fez acusações sérias contra o Trump. Teve alguns momentos de baixo nível, falaram de filho, falaram de filha, falaram que ganhou dinheiro, etc. Como no Brasil também a gente sabe que essas coisas existem, né? Mas o Biden sai melhor, né? Porque, de fato, o Trump é supremacista branco. O Trump está apoiando esses grupos aí de orgulho branco, que chama, né? Esses jovens aí que são supremacistas. Daqui a pouco nós vamos voltar a ver nos Estados Unidos aqueles caras com aqueles chapéus, né, branco da Ku Klux Klan, com tochas de fogo, queimando cruzes. Vai voltar isso nos Estados Unidos, porque o racismo está muito forte lá. O Biden não é racista. O Biden, ele é um homem moderado do Partido Democrata, nós já vimos, né? A cúpula do Partido Democrata, que eu já comentei aqui, eu penso que ele prefere, olha, é melhor que ganhe o Trump do que ganhe o Bernie Sanders. Por isso que eles liquidaram o Bernie, né? Era o cara que poderia ter mais chances de ganhar, então eles liquidaram antes, né? Agora sobrou o Biden, é o que tem, né? É o que temos para hoje, e eu acho que é o que, como já disse aqui, eles vão praticar o voto útil no único turno, porque não tem 2 turnos lá. Você já tem que escolher no primeiro turno, não o melhor, o menos ruim, para evitar que o pior ganhe. E não há nada pior do que o Donald Trump. O programa do Biden, que eu li em detalhes, né, ele menciona a reforma do sistema penal, medidas concretas de controle de armas, completamente de oposição ao que é o atual governo. Então, tem aspectos, de fato,
positivos, eu não diria nem tanto progressista. Ele é contra a pena de morte. Ele vai fazer uma campanha, porque ainda tem, acho que são 13 estados dos 50 que ainda adotam essa barbaridade chamada pena de morte. Bom, então, também nesse aspecto da violência racial, o Biden, por ser oposição e muito mais pela incompetência e pelos absurdos, pelas declarações horríveis que o Trump faz, né? Então também foi um ponto positivo para o Joe Biden. E a última questão, que aí não é tanto mérito do Biden, mas o Donald Trump alega que poderá acontecer uma fraude e se ele não for o vencedor, né, ele então não vai reconhecer o resultado. Eu acho que nós vamos caminhar para uma situação onde nós já falamos aqui dos 45 presidentes eleitos nos Estados Unidos em 56 eleições, desde 1790, quando Washington foi o primeiro eleito. 5 dos 45 não ganharam a presidência, mas e perderam no voto popular. Porque aquilo não é uma democracia, já vimos isso também. Quem manda são os delegados. Quem tiver 270 votos levou a presidência dos Estados Unidos num colégio de 538, né? Então é provável que nem no colégio se resolva, haja um impasse. Em estados conservadores, como a Flórida, por exemplo, a fraude é descarada. Aí a fraude não é a fraude na manipulação da urna eletrônica. A fraude é a falsificação da cédula. Isso teve quando o Bush filho tentou ser eleito em 2000, não foi, perdeu no colégio, perdeu no voto popular, perdeu no colégio, contestou e ganhou no tapetão na Suprema Corte. Acho que por 7-4, por 6-5, apertado, né? Pode ser que nós venhamos a presenciar, a viver uma situação parecida como essa. A verdade é o seguinte: o império está em crise e esta crise política reflete no modelo, no sistema eleitoral dele e no nível e na qualidade dos seus candidatos e do próprio presidente dos Estados Unidos, um dos piores de toda a história dos Estados Unidos, né? Meu ponto de vista é esse. Puxa vida, eu vi que teve uma pesquisa da CNN com quem acompanhou o debate e 60% das pessoas acharam que, de alguma forma, Joe Biden foi melhor do que Trump durante esse debate, que eu acho que é um pouco disso que você coloca, né, desses pontos que você levanta. Vamos partir para o nosso próximo tema. A gente vai falar sobre um conflito que está acontecendo desde domingo entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh. Não sei nem se eu falei certo, você me corrija depois qualquer coisa, professor. Líderes desses dois países rejeitaram hoje uma sugestão de conversação de paz e eles acusam um ao outro de obstruir as negociações sobre esse território. Esse enclave separatista tem apoio político, econômico e militar da Armênia. A Rússia também se coloca ao lado da Armênia. Já o Azerbaijão tem respaldo da Turquia. Explica para a gente, então, os detalhes desse confronto que está acontecendo no Cáucaso. Explica para a gente, professor. Tá. É um dos 30 médios e grandes conflitos que existem, todos eles quentes, mesmo depois que a Guerra Fria acabou. Agora é guerra quente. 30, né? Eu estou escrevendo um livro novo que sai até dezembro, vou publicar junto com o meu colega José Reinaldo Carvalho, lá do Editora Internacional 247. Nós já escrevemos um livro 17 anos atrás, agora vamos fazer um novo, né? Eu listei lá, são 30 conflitos em andamento. O Nagorno-Karabakh, é um R no final, o Nagorno-Karabakh é um desses 30 conflitos em curso, né, no mundo que, em tese, diz que vive em paz, né? Paz nenhuma, é a paz disso aí, ó. É bomba para cá e para lá. E olha, escrevam o que eu estou dizendo aqui. Pode acontecer no Oriente Médio a qualquer momento, especialmente depois da eleição dos Estados Unidos, um confronto regional. A situação ali está ficando muito tensa, nós vamos falar nisso, se der tempo, sobre o governo do Líbano, que não consegue formar, né? Bom, este conflito é um conflito antigo, né? O povo armênio é um daqueles povos que tem mais de 2.000 anos de história, né? Esta região de Nagorno-Karabakh, ela existe, moram armênios ali desde 200 anos antes de Cristo, 200, século II antes de Cristo,
quando essa região era todinha dominada pelo Império Romano, que foi, entre todos os impérios da história da humanidade, o Império Romano está entre os três com maior território conquistado, maior população governada e um dos maiores tempos de existência. São os três grandes critérios para você julgar o tamanho de um império, né? Bom, e apesar da Armênia não ter existido como país até o começo do século XX, ela começa mais na época que era a União Soviética, ela era uma das 15 repúblicas soviéticas, né? Era um povo que existia, tinha uma história, tinha uma língua, a maioria, 95% ou mais, eram cristãos, né? Eu tenho uma avó que a mãe dela era armênia, minha bisavó, né? O pai era assírio, né? A maioria dos que moram ali na Armênia, eles têm origem assíria também, né? Bom, eu quero aqui explicar primeiro, para entender o conflito, o que é enclave, né? Muitas pessoas talvez não saibam o que é enclave, né? Enclave, e são muitos na Terra, não confundir isso com uma etnia de um povo que quer criar um país e separar do outro país. Então, esta etnia que quer criar um país e quer separar, ela não é um enclave. Então, por exemplo, a Espanha, né, tem três etnias que querem separar da Espanha, né? O catalão, né, o basco e os galegos, né, da Galícia. Eles não são enclaves, eles são espanhóis. Agora, eles querem separar. Então, agora, o que é enclave? Enclave é um país dentro de outro país. Né? Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O Vaticano. O Vaticano é um país. Fica dentro da Itália. San Marino é um país. Fica dentro da Itália. Lesoto, na África, é um país. Fica dentro da África do Sul. Né? Nagorno-Karabakh não chega a ser um país, né, porque eles se apresentam como um país com o nome de Artsakh. Esse país não é reconhecido por ninguém, só pela Armênia. Então, a Armênia reconhece essa região de Nagorno-Karabakh como Artsakh. Mas ninguém mais reconhece. Agora, é um território pequeno, 11 mil quilômetros quadrados, onde moram 170 mil pessoas. 97% são armênios. O que acontece? Está dentro do Azerbaijão. Eles são armênios que a mãe e a pátria armênia dele não tem nem ligação geográfica. Eu esqueci de mandar aí um mapinha ali para o Alan colocar na tela, né? Mas esse enclave é cercado de Azerbaijão, aí depois que vem a fronteira, né, com a Armênia, bem aqui. Então, não tem nem como você fazer uma ligação física. O que acontece nos casos assim? É comum. Vão fazer limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. Vão matar todos os armênios que estão ali. É isso que o Azerbaijão vai fazer. E por que a Turquia apoia o Azerbaijão? Porque a Turquia tem tradição de liquidar, de eliminar, de fazer limpeza étnica, como fez com os assírios, como fez com os armênios, como fez com os gregos cristãos ortodoxos entre 1896 e 1930. A Turquia matou 3,5 milhões de pessoas. Então, eu temo pela vida desses 170 cidadãos, cidadãs, né, por essas almas que a qualquer momento poderão ser chacinadas, né? Eu não sei quem é belicamente mais poderoso, se o exército da Armênia ou se o exército do Azerbaijão. A Turquia está do lado do Azerbaijão, do lado da Armênia e de Nagorno está a Rússia, né? A Rússia, evidente que apoia do lado de cá, mas a Rússia também tem relações com o Azerbaijão. Então, a Rússia está propondo uma saída diplomática, política. A Turquia fala que está também, mas a Turquia vai incentivar a limpeza étnica, né? O Erdogan é uma dessas figuras políticas mundiais, assim, das mais... Olha, desculpe o termo, né? Ele é um cara asqueroso, porque é um cara dissimulado. Ele, às vezes, como se fala, dá uma no cravo e uma na ferradura, então, às vezes, ele dá uma no cravo, está do nosso lado. Mas ele dá 10 na ferradura. Né? Então, ele age, na maior parte do tempo,
contra nós. Nós que eu digo, não é a esquerda. Nós é esse campo que quer um outro mundo melhor, um mundo multipolar, um mundo de paz, de cooperação, de harmonia, como é a proposta do chinês que ele fez na ONU semana passada, né? O Erdogan não está nisso. O sonho do Erdogan é ser o novo califa otomano, né? O Império Otomano desmoronou depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? A partir de 1919, Versalhes, mas São Remo em 20, e em 23, Lausanne, ele liquidou, acabou o Império Otomano. Mas os massacres e as perseguições que os turcos, aí já existia a Turquia especificamente, o Império já tinha sido todo desmembrado, eles continuaram perseguindo os cristãos. E não pode dizer que são muçulmanos, porque muçulmanos não podem perseguir nem cristãos nem judeus, porque está no Alcorão. E é proibido, ao contrário, o Alcorão fala que tem que proteger estes povos do livro sagrado, que eles dizem. O livro sagrado é o Velho Testamento, né? Então, eu temo, né, que esta política do Erdogan apoiou a destruição da Líbia, Erdogan mantém relações ambíguas com o Estado de Israel, Erdogan invadiu o noroeste da Síria quando o presidente Bashar já tinha controlado todo o seu território, o Erdogan incentivou o Estado Islâmico, junto com a Arábia Saudita, para destruir aqueles terroristas, destruírem a Síria. Eu lamento, este é um conflito que eu não vejo solução em curto prazo, viu, Thalita? Vai morrer muita gente ainda. E você falou que tem uma relação com o que acontece agora no Líbano também, né? Por conta da região. Vamos tratar do Líbano, então, porque Mustafa Hadib, que foi indicado como primeiro-ministro do Líbano há menos de um mês, ele renunciou a esse cargo agora no sábado. Hadib disse à imprensa em Beirute que resolveu deixar o posto depois de ficar claro que o governo que ele queria montar estava destinado a fracassar. E agora, professor, qual é o destino do Líbano? O que pode acontecer ali no país? Olha, o Líbano hoje é a menina dos olhos do Oriente Médio, do mundo árabe. O Líbano está em disputa. Se o Líbano permanece no chamado eixo da resistência, que faz oposição a Israel, que faz oposição à dominação imperialista, né? Ou se ele se desgarra deste eixo, que ele está há não muito tempo, né? E volta para a órbita dos Estados Unidos. Bom, depois que houve aquela explosão, houve uma crise, as finanças do Líbano estão muito combalidas, aquelas 200 mortes, irresponsabilidade, não se apurou até hoje se aquilo foi um atentado. O que se sabe houve o desleixo de pessoas ter deixado aqui 7 anos aqueles explosivos no porto. Não se sabe se foi um atentado, se foi uma sabotagem, se alguém chegou ali, botou um fogo ali, explodiu. Isso até hoje não se sabe. Bom, o ministro anterior, primeiro-ministro, o Hassan Diab, né, ele evidentemente renunciou, continua governo interino e provisório, o Líbano não está sem governo, né? O presidente Michel Aoun, um general da reserva, né, um cristão maronita, indicou esse Mustafa Hadib para tentar formar um governo, para vir ser o primeiro-ministro. Ele é sunita por aqueles acordos sectários religiosos que nós também já comentamos de 1989, chamado Acordos de Taif. Eles dividiram tudo no livro pelas 17 religiões que existem naquele país, né? Isso é um absurdo. Eu estou querendo crer, né, que os maronitas, como o general Michel, presidente, e o Hezbollah, eles estão simpáticos a alterar este modelo e passar a vigorar um sistema de um cidadão, um voto, e não por religião, né? Mas isso é outro assunto. Agora, não há situação política que faça um primeiro-ministro sunita, e esse Mustafa tem que ser sunita, senão não seria indicado por aquele acordo. Neste momento, ele não conseguiu formar governo. Ficou um mês tentando. Ele não é flor que se cheire, né? Assim, no sentido... Ele não é dos Estados Unidos, não iria fazer um governo pró-Estados Unidos, mas também não é um cara da nossa tradição, né? Queria formar um governo que ele indicasse os ministros que seriam, né, da cota, vamos dizer assim, do Hezbollah, que são muçulmanos xiitas. Isso é um absurdo, não existe isso, né? Quando você forma um governo com
com outros partidos, são os partidos que indicam os seus nomes para o ministério. O Líbano ficará sem governo. Do meu ponto de vista, acho que antes de definir o resultado das eleições dos Estados Unidos no dia 3 de novembro, e na verdade vai demorar vários dias, viu? E lá nos Estados Unidos não adianta nem pesquisa de boca de urna, que aqui no Brasil é muito científico e vale. Mas não adianta, porque adianta dizer, olha, o Biden ganhou na boca de urna, mas o Trump vai ganhar no colégio. Então, ali vai demorar vários dias para saber quem é o presidente. Antes disso, eu acho que não teremos grandes desfechos. O que eu temo é que, pela posição política do Biden, né, que não é flor que se cheire também, no sentido, né, na política externa, eles são muito parecidos. Né? Os democratas são até mais guerreiros, né, mais agressores do que os próprios republicanos, que são mais voltados para os assuntos mais internos, né? Mas eu acho que não mudará muito, né? Como não mudou com o Obama nos 8 anos, por que mudará agora? Ele foi vice do Obama há 8 anos, né? Então ele tem posições muito, algumas ruins, outras ambíguas. Então não está claro que se ganha o Partido Democrata, se podemos ter a esperança de alguma paz ali no Oriente Médio. Eu estou pessimista. A gente tem mais 9 minutinhos, são 4 horas agora, a gente conseguiu mais 9 minutinhos. Vamos tentar falar, vamos trazer agora a conversa para a América do Sul, vamos tentar falar sobre Uruguai e Venezuela. Uruguai, porque a coalizão da Frente Ampla venceu a eleição regional em Montevidéu, que foi realizada agora nesse domingo. A engenheira ex-ministra da Indústria, Carolina Cosset, que assume agora a prefeitura da cidade, e ela garante, então, o 7º mandato consecutivo da Frente Ampla na capital uruguaia. Uma vitória importante, né, professor? Olha, é para ficar animado com esse resultado. Por quê? Porque há 2 anos, né, a Frente Ampla perdeu, depois de 16 anos, igual o Brasil. Se a Dilma terminasse o mandato, seriam 16 anos de governos populares, petistas, PCdoB, etc. Né? E o Lula seria eleito. Então, eles ficariam 20, pelo menos, e seria reeleito, 24. Né? A Frente Ampla, lá não tem reeleição. O único país, se eu não estou errado, é o único país que não tem reeleição. Né? Eles, então, alteraram entre Mujica, Tabaré Vázquez, etc., e o nome que eles indicaram há 2 anos passados, que não era o Mujica, está velhinho, ele não quis voltar, era um nome novo da Frente Ampla. A Frente Ampla, não vou gastar muito tempo com isso, mas o meu sonho é que o Brasil tenha alguma coisa parecida com Frente Ampla. Um dos meus livros sobre eleições, eu estudo esses modelos de Frente Ampla, CNA, África do Sul, OLP, Palestina, né? Frente Popular no Chile de Allende. Né? Não é um partido único. A Frente Ampla são 4 partidos. Um deles, inclusive, o Partido Comunista Uruguaio, que é muito forte. Então, é uma espécie de federação de partidos. Né? Eles realizam um congresso único da frente, e não é um congresso individual de cada partido, e todos os 4 partidos neste congresso acatam esta resolução unificada. Nenhum deles perde a sua autonomia, a sua linha, o seu líder, a sua bancada na Câmara, mas existe uma federação de partidos, uma frente ampla. Eu espero que em 2022 nós possamos ter uma legislação que contemple isso. É uma beleza isso. Né? A direita pode fazer a sua frente também de direita, nós faremos a nossa. A Frente Ampla, que já governa Montevidéu há muito tempo, manteve, né, a votação na capital e ampliou. Agora, não é qualquer coisa Montevidéu, é 60% do país. Né? O Uruguai é um país pequeno. E somado mais 3 ou 4 cidades importantes que a frente ganhou no interior, nós hoje temos um balanço preliminar de que nestas eleições municipais a Frente Ampla ganhou e vai governar 70% dos eleitores uruguaios. Espero que daqui a 2 anos eles vençam as eleições presidenciais novamente e voltem ao poder. Sim. Venezuela. Um novo navio iraniano carregado com combustível chegou à Venezuela.
Parece que esse é o primeiro do mais recente grupo de 3 cargueiros do Irã que foram enviados à América do Sul. Lembrando que no final de maio, início de junho, a gente até conversou aqui, navios já tinham sido enviados também, chegaram à Venezuela, carregados com combustível para amenizar essa escassez de gasolina lá na Venezuela. O que a gente pode anotar sobre mais esse navio? Olha, nesses 6, quase 7 meses que eu comento política internacional aqui, um dos momentos de mais alegria, eu expressei isso aqui, foi aqueles 4 grandes petroleiros que furaram o bloqueio naval que os Estados Unidos impuseram à Venezuela e nas barbas dos almirantes da 4ª Frota passaram os cargueiros, os navios, né, que socorreram a Venezuela, né, que levaram peças de reposição para suas refinarias paradas, que levaram insumos necessários para quebrar a cadeia do hidrocarbono para que o petróleo vire nafta, vire querosene de aviação, vire gasolina. Precisam de equipamento, de insumos químicos, petroquímicos, que façam isso. Ela não tem, ela importava, ela está sob sanção. Então, a alegria foi muito grande. Na época, eu escrevi um artigo longo, que será capítulo no próximo livro, esse que eu estou falando com o Zé Reinaldo, de dezembro, que nós ainda não entendemos a dimensão deste pacto, deste acordo de 2 países revolucionários. Um é uma república islâmica, que é revolucionária, e a outra a república bolivariana, que é revolucionária. 2 países sob sanções ilegais, né, unilaterais dos Estados Unidos, porque não é a ONU que impôs sanções. Esses países não podem vender a sua commodity mais preciosa, que é o seu petróleo. E aí eles fazem um comércio entre si em ouro, porque não podem usar o dólar, não podem usar o sistema SWIFT. E aí agora chega mais um navio e chegarão outros cargueiros. Eu fico com uma felicidade, Thalita, que é assim, não estou dizendo que ainda não possa haver uma apreensão, não possa haver uma abordagem, não possa haver até um abarroamento e até um afundamento de um navio. Não estou dizendo que não vai acontecer. Aliás, tem pessoas, entre meus colegas analistas internacionais, que acham que nos próximos 35 dias o Trump precisa desesperadamente uma pequena guerra. Não precisa ser uma grande guerra. Então, tem pessoas entre nós que acham que a Venezuela será, de alguma forma, agredida, seja diretamente pelos Estados Unidos, ou seja, com a mão do gato, né, por procuração, usando o exército brasileiro ou colombiano, né? Então, eu espero que isso não aconteça. Mas cada cargueiro que passa, não só ele ajuda a economia venezuelana, ele socorre o povo venezuelano, né, que está em dificuldade, não por causa do governo, mas por causa do bloqueio internacional, que é isso que a imprensa mentirosamente nunca fala, né? Cuba passa dificuldade, mas não é por causa do governo cubano e do povo cubano, é porque está sob bloqueio. E nós, solidários a Cuba e a Venezuela, temos que deixar sempre isso claro, né? Então, eu espero que não aconteça essa agressão. Fico sempre alegre, evidentemente, quando mais um cargueiro passa. O Irã abriu na Venezuela uma rede de supermercados iranianos. Não só com produtos iranianos, mas é uma rede iraniana. Ora, isso é uma inovação, né? Nunca isso tinha acontecido, né? Então, a Venezuela tem o apoio, né, do Irã, tem o apoio da Rússia, tem o apoio da China. Aí tem aquela questão da Turquia que eu falei, uma no cravo e 10 na ferradura. O Erdogan diz que apoia o governo Maduro. Essa é a única coisinha assim para, digamos, amenizar um pouco as outras 10 que ele dá, né? Sempre na ferradura, sempre contra nós, né? É isso, não sei se você quer mais alguma questão, pode falar. Não, é isso. Não, queria finalizar só com uma outra alegria para você, mostrar uma foto que a gente recebeu da Cristiane de São Paulo, falou que está ligada na TVT e com o livro do professor Legene. A gente consegue colocar a foto? Aí, nossa, a Cristiane e a que filha bonito, dela que emoção. Que bacana, né? A filha dela, eu dei um zoom aqui, ó, tá com Capital para Crianças. Muito bacana também. Que legal, obrigado, viu? Obrigado. Olha, eu quero dizer que já vendeu 1000 livros, viu? Já foram vendidos Olha que 1000 primeiros maravilha. livros.
E eu vou mandar rodar mais. Você sabe que eu recebi agora uma mensagem que parece que o meu chegou, por conta da greve dos Correios, eu não tinha recebido ainda. Hoje eu vou lá pegar, porque chegou o meu. Já eu posto foto nas redes também, tá bom? Beijo, professor Legênio. Até semana que vem. Tchau, boa semana. Obrigado. Até. Tchau, tchau.